Joga aqui o slide na tela para mim, por favor. O artigo 1829 do Código Civil, como eu disse, estabelece a chamada ordem de vocação hereditária, que nada mais é do que a sequência do chamamento dos sucessores dentro da sucessão legítima. Como ele diz, é uma ordem, uma sequência. Aquelas classes de sucessores estão organizadas de maneira sequencial e excludente. Significa dizer que há uma ordem e que, em primeiro lugar, eu vou chamar aqueles sucessores estabelecidos no inciso 1, somente na falta desses sucessores, ou porque eles não existem, ou porque não podem, ou porque não querem participar da sucessão, eu continuo o chamamento, eu passo os sucessores da segunda classe. Não havendo sucessores da primeira e da segunda, aí eu chamo os da terceira e, por fim, não havendo das três classes anteriores, eu chamo os últimos sucessores da sucessão legítima, que são os colaterais até o 4º grau. Então, vamos lá. Como é que está organizada essa ordem de vocação? Em primeiro lugar, o legislador ele chama a suceder os descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. E aí, a primeira coisa que eu já chamo a atenção de vocês é, apesar de não estar consignada a expressão companheiro neste artigo, por força do recurso extraordinário 878-694, julgado pelo STF em 2017, o companheiro teve os seus direitos sucessórios equiparados ao cônjuge neste dispositivo citado. Significa dizer que o julgado do STF, com repercussão geral, ele declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, que era o dispositivo próprio que regulava a sucessão de quem vive em união estável. Então, onde você lê cônjuge neste artigo 1829, leia-se também companheiro. Então, vamos lá. No inciso 1, em primeiro lugar, na sucessão legítima, deverão ser chamados os descendentes em concorrência com o cônjuge ou com o companheiro sobrevivente, salvo nas situações expressamente consignadas neste dispositivo. Situações essas que dizem respeito ao regime de bens escolhido ou imposto ao casamento ou à união estável. E em relação ao regime de comunhão parcial, a origem dos bens da herança. Se os bens da herança são fruto do patrimônio particular ou do patrimônio comum, a meação do cônjuge falecido. Mas sobre isso, a gente vai explicar com detalhes daqui a pouquinho. É só para a gente ter uma visão geral, um panorama de como funciona a sucessão legítima. Não havendo descendentes, eu passo a chamar a sucessão os sucessores do segundo lugar, que são os ascendentes. E aí, o dispositivo, ele diz que a sucessão será deferida aos ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. E aí eu já alerto vocês da diferença de redação do inciso 1 para o inciso 2. Vejam a diferença que no inciso 1, ele faz uma ressalva, falando do regime de bens e da origem dos bens da herança, para dizer as situações em que o cônjuge e o companheiro, eles não concorrerão com os descendentes. Ressalva essa que não existe no inciso 2. Significa dizer que, independente do regime de bens, independente da origem dos bens da herança, se fruto do patrimônio particular do falecido, fruto do seu patrimônio comum, o cônjuge e o companheiro, eles sempre concorrerão com os ascendentes. A única coisa que eu preciso observar é se o cônjuge tem legitimidade segundo as regras do artigo 1830 e se o companheiro, ele realmente vivia em união estável com a pessoa falecida no momento do seu óbito. É só isso. Eu não vou analisar regime de bens nem a origem dos bens da herança, porque não existe a ressalva que se faz no inciso 1 deste mesmo artigo. Se eu não tiver nem descendentes, nem ascendentes, eu chamo em terceiro lugar para receber a totalidade da herança o cônjuge
ou o companheiro sobrevivente. E aí eu faço mais uma observação. Apesar de todos os herdeiros mencionados no artigo 1829, dos incisos 1 ao 4, eles serem considerados herdeiros legítimos, porque eles têm aptidão de recolher herança na sucessão legítima, a lei diferencia esses sucessores legítimos em uma segunda classificação, dizendo que alguns deles são considerados herdeiros necessários e outros não. Mas o que significa ser herdeiro necessário? Significa que mesmo que eu, titular do patrimônio, não queira que eles participem da minha sucessão, por força de lei, eles têm uma parte do meu patrimônio reservado a eles como garantia do mínimo existencial e da solidariedade familiar. Significa, em outras palavras, dizer que se eu tiver herdeiros necessários, 50% do meu patrimônio é destinado a esses sucessores, independente da minha vontade. Eles só não receberão a parte deles da legítima caso eles sejam excluídos da sucessão, ou por indignidade ou por deserdação. Significa, então, que se eu quiser fazer um testamento, eu até posso fazer, mas eu só vou poder dispor de até 50% dos meus bens, porque os outros 50% é reservado, garantido a esses meus herdeiros necessários. E aí, eu faço um alerta. O artigo 1845, que disciplina quem são os herdeiros necessários, ele é textual em afirmar que são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. E aí você poderia se perguntar, com aquele julgado do recurso extraordinário 878-694, o STF também equiparou o companheiro ao cônjuge quanto à sua condição de herdeiro necessário? Bem, o STF não disciplinou esse assunto. Foram até interpostos embargos de declaração pelo IBDFAM para sanar a omissão do julgado, já que o voto do relator só faz menção ao artigo 1829, nada se referindo ao 1845 ou à condição de herdeiro necessário. Só que o STF, ele não conheceu dos embargos, ele sequer apreciou o mérito, porque ele entendeu que aquele assunto, aquele aspecto de ser ou não ser herdeiro necessário, não era objeto da demanda. Bom, então, para vocês que estão fazendo o exame da ordem e que na FGV tem o costume de cobrar a letra da lei, prestem atenção. O companheiro não foi alçado à categoria de herdeiro necessário. Se vocês levarem em consideração a letra da lei e o julgado de repercussão geral do STF. Agora, faço uma ressalva. A doutrina e a jurisprudência majoritária, mesmo antes deste julgado, já vinha sim reconhecendo esta condição ao companheiro. Bem, feitos esses esclarecimentos, faltou falar dos últimos parentes sucessíveis, que são os colaterais até o 4º grau, que se encontram em 4º lugar dentro da sucessão legítima. Com relação a estes, não há dúvida, eles não são herdeiros necessários, são apenas herdeiros facultativos. Significa dizer que se eu não tiver nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, vou botar um asteriscozinho no companheiro, eu vou poder dispor de todo o meu patrimônio em testamento, porque a lei não reserva nem 1% dos meus bens para estes sucessores. Para excluí-los da minha sucessão, basta que eu faça um testamento dispondo de todo o meu patrimônio em favor de terceiros. Certo? Então vamos lá. Vamos adentrar efetivamente ao assunto deste aulão, que é a concorrência sucessória entre o cônjuge e o companheiro e os parentes sucessíveis, os descendentes e os ascendentes. Primeiro ponto que eu tenho que analisar. Quando é que o cônjuge ou o companheiro, eles terão direito de herdar? Eles terão legitimidade sucessória. Sobre a questão do cônjuge, o Código Civil tem um artigo próprio para disciplinar esse aspecto, que é o artigo 1830.
Em relação ao companheiro, a gente não tem um artigo que diga quando quais são os pressupostos para que alguém que vive em união estável ele possa participar da sucessão. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho para esclarecer, mesmo diante do silêncio da lei. Vamos lá. O que diz o artigo 1830? Vamos ler juntinho esse dispositivo. Ele diz: somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente. Eu vou parar um pouquinho. Ele diz que não pode... Ai, esqueci, cadê a canetinha? Esqueci da canetinha, mas vamos lá. Não pode o cônjuge estar separado judicialmente. Bem, isso é até meio óbvio. Por quê? Qual o estado civil de quem está separado judicialmente? É separado judicialmente, não é casado. Dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos 5 estados civis: solteiro, casado, separado judicialmente, divorciado e viúvo. Então, se eu estou falando de atribuir direito à herança para cônjuge, é óbvio que esta pessoa tem que ostentar o estado civil de casado. Se não está com estado civil de casado, se já for viúvo, se for divorciado, se for separado judicialmente, se for solteiro, não é cônjuge. Então, não tem direito à sucessão. Só que o dispositivo vai além. Ele não diz que basta apenas ostentar o estado civil de casado. Tem uma determinada situação em que, apesar da pessoa estar formalmente ainda vinculada pela relação matrimonial, ela não vive mais com o seu parceiro. O que a nossa legislação chama de separação de fato. E aí, apesar de todas as críticas que a doutrina faz a esta parte do dispositivo, o legislador deixa claro que o cônjuge, em determinadas situações, mesmo estando separado de fato, ele irá ter direito a suceder. Ele terá direito de receber herança. E esses critérios levam em conta o tempo dessa separação de fato e o motivo dela. Então, vamos lá. Vamos continuar a leitura do artigo 1830. Ele diz que somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte, não estavam separados de fato há mais de 2 anos. Então, o primeiro critério é um critério temporal. Não interessa saber por que o cônjuge não está vivendo mais com seu parceiro, o cônjuge sobrevivente. Eu analiso exclusivamente o tempo desta separação de fato. Se a separação de fato não tiver mais de 2 anos, o cônjuge herda. Se tiver mais de 2 anos, ele pode herdar? Aí eu passo para outro motivo da separação de fato. Porque ele diz: o cônjuge só tem direito de participar da separação se não estivesse separado de fato há mais de 2 anos, vamos voltar, salvo, ou seja, eu posso estar separado de fato há mais de 2 anos, porque a ressalva diz respeito a isso, se haver ou tiver prova, neste caso, de que esta convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. Ou seja, para o cônjuge ter direito de participar da sucessão, estando separado de fato, eu analiso 2 critérios, independentes e autônomos. 1, o critério temporal. Quanto tempo esses parceiros não vivem mais juntos? Há quanto tempo? Se tiver menos 2 anos ou menos, ele tem direito de herdar. Se tiver mais de 2 anos, ainda assim, ele pode ter direito de herdar. Quando? Quando o cônjuge sobrevivente, ele for o chamado cônjuge inocente. Ou seja, ele não for o culpado pela separação de fato. Ele não infringiu os deveres matrimoniais e, em função dessa infringência, o seu parceiro não quis manter mais a vida em comum. Então, eu tenho o critério do tempo e tenho o critério do motivo, da razão, da averiguação de culpa. E apesar de todas as críticas que a doutrina faz, esta é a regra imposta pela letra da lei e que ainda vem se aplicando.
apesar de alguns julgados dissonantes. Vamos lá. Então, é preciso, em relação ao cônjuge, fazer, separado de fato, fazer essa distinção do tempo e do motivo da separação. Mas antes de eu falar até disso, é preciso eu lembrar, não podemos confundir o direito à meação do cônjuge e do companheiro com o seu direito à herança. Meação é regra, é direito atribuído pelo Livro das Famílias em função do regime de bens adotado ou imposto ao matrimônio ou à união estável. Meação não se confunde com herança. Herança é direito sucessório. Então, são dois direitos que, apesar de poder ter origem no mesmo fato, que é a morte, já que essa morte dissolve o casamento e dá início, dá surgimento aos direitos hereditários, a gente não pode confundir o direito à meação com o direito à sucessão. Então, uma dica que eu dou para vocês. Sempre que vocês se depararem com a questão de direito das sucessões, a primeira pergunta que vocês têm que fazer é: o morto, ele era casado ou vivia em união estável no momento da morte? Se não, ok. Todo o patrimônio da questão trazido para o caso prático é somente dele. Você pode aplicar imediatamente as regras de direito sucessório. Mas quando eu faço essa pergunta, o morto, o de cujos, ele era casado ou vivia em união estável e a resposta for sim, eu tenho que fazer necessariamente uma segunda pergunta. Qual o regime de bens deste relacionamento? Porque a depender do regime de bens, existe a formação do chamado patrimônio comum do casal. E como o próprio nome diz, o patrimônio é comum, o patrimônio é dos dois, é do casal. E na sucessão, só se transmite o patrimônio de quem morreu. Então, antes de aplicar as regras de direito sucessório, eu tenho que separar este patrimônio comum, atribuir a metade ao cônjuge sobrevivente, a sua meação, e a outra metade, que é a meação do falecido, junto com os seus bens particulares, aí sim aplicar as regras de direito sucessório. Então, não confundam o direito à meação com o direito à sucessão. E com relação ao companheiro, eu tinha falado que a gente não tem na lei nenhuma regra específica sobre a sua legitimidade. Só que a gente precisa atentar que a união estável é, por natureza, uma situação de fato a qual a lei atribui efeitos jurídicos. Consequência disso é que não existe separação de fato em união estável. Ou a pessoa está vivendo em união estável e aí, no momento da morte, garante o seu direito de participar da sucessão, ou se não está, ele não tem direito de herdar. Ok? Então, essa primeira distinção. As regras de separação de fato só cabe para quem é casado. Para quem vive em união estável, a pessoa deve estar vivendo em comunhão de vidas no momento do óbito para ter direito de herdar. Beleza? Tá tudo certo? Tá dando para entender? Vamos continuar. Especificamente sobre o inciso 1, que tem a redação mais confusa deste artigo 1829. Vamos lá. É preciso a gente, quando vai estudar sucessões, é preciso a gente ter uma atenção. Muito mais do que ser difícil, a matéria requer atenção e uma leitura que consiga interpretar bem a intenção do legislador. Vamos lá. É regra de interpretação de texto. O artigo 1829, ele diz o seguinte: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo interpretação de texto. Primeiro ponto. Significa dizer que a regra é que o cônjuge, e no caso também o companheiro, concorrem com os descendentes. Eles só não vão concorrer nas hipóteses expressamente mencionadas na ressalva. Então, a regra é que concorre. Se a situação do caso concreto não está consignada na ressalva, é porque o cônjuge ou o companheiro irão concorrer com os descendentes. Se a situação está dentro da ressalva, significa dizer que o cônjuge não concorrerá
com os descendentes. Não concorrendo significa dizer que a sucessão será deferida apenas aos descendentes da pessoa falecida, certo? Mas eu preciso decorar esse inciso todinho para a prova? Não. A doutrina costuma trazer um macetezinho jurídico para facilitar a compreensão desse dispositivo. Que macete é esse? É o seguinte, diz a doutrina assim: quem recebe meação não herda. Quem meia não herda. Mas eu melhoro um pouquinho esse dispositivo. Não é quem recebe meação, é sobre o patrimônio em que o cônjuge ou companheiro receberam meação, ele não terá direito à sucessão. Só na outra parte, na outra metade que caberia ao morto, somente seus descendentes irão herdar. O cônjuge ou companheiro sobrevivente, eles só terão direito à sucessão sobre os bens particulares, sobre aqueles bens nos quais não incidiu o direito à meação, certo? Essa regrinha, faço essa ressalva, não vale para o regime de separação obrigatória de bens. No regime de separação obrigatória, o cônjuge nem é meeiro, nem é herdeiro. Eu vou fazer uma ressalva com relação a essa minha afirmação. A gente sabe que tem a súmula 377 do STF que flexibiliza essa incomunicabilidade patrimonial no regime de separação obrigatória. Mas para poder gerar direito à partilha de bens no regime de separação obrigatória, é preciso prova do esforço comum. O que acontece normalmente nas questões do exame da ordem? Não se adentra no mérito dessa súmula. Então, pelo menos para as questões de direito sucessório, basta que vocês saibam as regras gerais de cada regime de bens. Qual é a regra geral do regime de separação obrigatória? Com o próprio nome já diz, é separação. Cada cônjuge tem o seu patrimônio, certo? Então, vamos lá. Voltando àquela regrinha, então, vamos ver a aplicabilidade da regrinha do macetezinho jurídico. Comunhão universal. Como é que funciona o regime da comunhão universal? Tudo que é meu é do meu marido, tudo que é dele é meu. A regra geral. Eu sei que mesmo nesse regime existem bens que não se comunicam. Por exemplo, os proventos do trabalho, os bens de uso pessoal, isso é de cada um. Mas a regra geral é tudo nosso. Seja antes do casamento, seja adquirido durante, a título oneroso ou gratuito, é tudo dos dois. Sendo dos dois, forma patrimônio comum e com a dissolução do casamento pela morte, dissolve-se e se partilha a meação dos cônjuges. Sendo cônjuge ou companheira sobrevivente e recebendo meação sobre todo o patrimônio, eu ainda vou ter direito à sucessão? Não. Porque eu já estou resguardada financeiramente em função daquela minha meação. É assim que o legislador pensa a sucessão. Então, o que vai acontecer? Eu não já fui meeira de tudo, eu não vou ter direito a herdar nada. Então, no regime de comunhão universal, o cônjuge é meeiro, mas ele não é herdeiro. Porque onde ele recebeu meação, ele não tem direito à herança. Significa que no patrimônio que foi para a sucessão, a metade do todo o patrimônio comum que pertencia ao casal e que é do morto, a metade dele, só seus descendentes irão herdar. No regime de separação obrigatória, como eu disse, estamos na exceção ao macete. Regime de separação obrigatória, não existe nem meação, nem sucessão. A justificativa que a doutrina traz é dizer o seguinte: o que o legislador não quis que se comunicasse em vida, não vai se comunicar nem em razão da morte, certo? Vamos lá, continuando os regimes de bens. Regime de comunhão parcial de bens. Como é que funciona o regime de comunhão parcial? Tudo que eu tinha antes de casar continua sendo só meu. E tudo que eu adquiri gratuitamente durante o casamento, se eu recebi herança, se eu recebi doação, a não ser que seja uma doação conjunta ou herança conjunta aos cônjuges, isso é só meu. Vai ser só meu, mesmo sendo adquirido durante o casamento.
Porque no regime de comunhão parcial, só é patrimônio comum aquilo que for adquirido de forma onerosa durante o relacionamento. Então, no regime de comunhão parcial, eu tenho a possibilidade da existência de bens comuns, o que foi adquirido de forma onerosa durante a união estável e o casamento, e os bens particulares, anteriores ou adquiridos a título gratuito. Então, sobre os bens comuns, o cônjuge tem direito à meação. Sobre os bens particulares, ele não tem. Agora, em relação ao seu direito hereditário, a situação se inverte. Nos bens comuns, na parte dos bens comuns do morto que foi para sua sucessão, o cônjuge não vai ter mais direito a nada. Só quem vai herdar são os descendentes. Em relação, contudo, aos bens particulares sobre os quais não houve qualquer direito à meação, o cônjuge participa da sucessão. Então, na comunhão parcial, o cônjuge é meeiro nos bens comuns e herdeiro nos bens particulares. Onde ele recebe meação, ele não tem direito à herança. Por fim, o regime de separação convencional, consensual de bens. O próprio nome diz, é separação. Eu e o meu cônjuge, ou o meu companheiro, de livre acordo, nós entendemos que nós não queríamos que o nosso patrimônio se comunicasse. O que era meu continuaria sendo só meu e o que era dele continuaria sendo só dele, mesmo em relação aos bens adquiridos durante o relacionamento. O que vai acontecer nesse caso? Separação, não existe formação de patrimônio comum. Se não existe patrimônio comum, o cônjuge não é meeiro. Mas aí é que está a pegadinha. Esse regime não está mencionado na ressalva do artigo 1829, inciso 1. Se ele não está mencionado na ressalva, significa que a ele se aplica a regra geral. Regra geral que diz que o cônjuge ou companheiro concorrerá com os descendentes. Então, apesar do cônjuge não ser meeiro neste regime de bens, ele vai ter direito à sucessão. Ok? Eu trouxe alguns exemplos para a gente visualizar na prática cada um desses regimes de bens. Eu não coloquei aqui a regra para o regime de participação final nos aquestos, porque eu confesso a vocês, não tem aplicabilidade nenhuma. Eu nunca vi nenhuma questão, nem de OAB, nem qualquer concurso público que trouxesse um caso concreto sobre regime de participação final nos aquestos. Ok? E só para a gente finalizar a explicação, antes de começar os exercícios, eu queria dizer que na sucessão dos descendentes, a gente tem uma regrinha na atribuição da herança a esses sucessores. Porque não basta ser descendentes. Do mesmo jeito que existe uma sequência de chamamento entre as classes de sucessores, entre os descendentes, entre os ascendentes, entre o cônjuge ou companheiro, entre os colaterais, essa mesma sequência de chamamento, essa ordem de convocação à sucessão, também acontece dentro da classe. Tanto é que o nosso Código Civil diz assim, que na classe dos descendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Por quê? Dentro da classe dos descendentes, eu tenho vários tipos de descendentes diferentes. Eu tenho os filhos, que são meus descendentes de primeiro grau. Eu tenho os netos, que são meus descendentes de segundo grau. Eu tenho os bisnetos, que são meus descendentes de terceiro grau. E assim sucessivamente. Porque na linha reta não há limitação de grau. A limitação é feita pela própria questão da finitude da vida, da expectativa de vida do homem. Mas eu poderia ter, na prática, herdeiros dos descendentes de quarto, quinto, sexto grau. Não é comum. Bom, então existe uma sequência, que primeiro a herança é atribuída aos parentes mais próximos, os descendentes de primeiro grau. Não os havendo, eu chamaria os de segundo. Não os havendo os das duas classes anteriores, os dos dois graus anteriores, chamaria os de terceiro. Só que essa regra tem uma exceção, que é a possibilidade do chamado direito de representação. O que é que significa isso? Se um desses meus descendentes mais próximos, do grau mais próximo, for pré-morto, ou seja, tiver morrido antes do titular do patrimônio que está sucedendo,
ou se ele for indigno ou deserdado, e como a pena, apesar de ter caráter civil, ela tem caráter também pessoal, ela não passa da pessoa do indigno ou do deserdado, a lei permite que os descendentes do pré-morto ou do indigno representem este sucessor na sucessão. Representando, eles vão receber aquilo que receberia o pré-morto ou indigno se vivo fosse. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Dentro da sucessão legítima, a sucessão ela pode se dar quando somente entre os descendentes, por cabeça ou por estirpe. Por cabeça é quando todos os descendentes são do mesmo grau. Então, todos são filhos. Eu vou dividir a herança em tantas partes quantos forem o número de filhos. Agora, se eu tiver a hipótese de direito de representação, onde eu tenho herdeiros da mesma classe, mas de graus diferentes, aí eu chamo isso de sucessão por estirpe, ok? Bom, então vamos lá. Ainda com relação aos descendentes, a concorrência entre os descendentes e o cônjuge ou companheiro sobrevivente, antes de falar dos exercícios, a gente precisa saber quanto cada um tem direito de receber naquilo em que eles concorrem, no patrimônio sobre o qual há concorrência. E aí essa regrinha está lá no artigo 1832. O que é que diz o artigo 1832? Ele traz uma regra geral. A regra geral é que o cônjuge, e aí no caso também o companheiro sobrevivente, eles terão direito ao mesmo quinhão de quem sucede por cabeça. Ou seja, todos são filhos, são 2 filhos, mas o cônjuge ou companheiro sobrevivente, eu vou dividir em partes iguais aqui naquela parte do patrimônio sobre o qual incide a concorrência. Então, 3 partes iguais. Mas esse artigo 1832 traz uma exceçãozinha à regra. Ele diz que quando o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele for ascendente dos descendentes com os quais ele concorre, ele não pode receber menos de 1/4. Ai, meu Deus do céu, o que é que significa isso? O que o legislador quis dizer com isso? Nesse caso, eu tenho que saber identificar quem são os descendentes. Se os descendentes são descendentes do morto e também do cônjuge sobrevivente, ou se os descendentes são apenas do morto, de outros relacionamentos. E os descendentes do morto não são descendentes do cônjuge sobrevivente ou companheiro, são descendentes exclusivos da pessoa falecida. Isso pode fazer uma grande diferença na sucessão. Joga aqui o quadro. Por quê? Se eu tiver apenas descendentes comuns, todos os descendentes do morto são também filhos ou netos ou bisnetos do cônjuge ou companheiro sobrevivente, a regra é que eu distribuo por igual a herança entre todos os descendentes e o cônjuge sobrevivente na parte em que eles concorrem. Só que essa regra tem uma exceção. Essa regra só vale até o ponto em que os descendentes comuns seja até o número de 3 descendentes. 1, 2 ou 3. Filhos, netos, bisnetos. Eu botei filhos como exemplo. Se eu tiver mais de 3 filhos ou mais de 3 descendentes comuns, aí o quinhão do cônjuge não se altera mais, do cônjuge ou do companheiro. Ele vai receber 1/4 e aí os outros 3/4 ou 75% dos bens sobre os quais incide a concorrência serão só dos descendentes, dividido em partes iguais. Então, a regra, todo mundo recebe a mesma coisa, cônjuge e descendente. Mas, a depender da quantidade de descendentes, se todos esses descendentes forem também descendentes do cônjuge ou companheiro sobrevivente, aí chega um momento que o quinhão do cônjuge o cônjuge não pode receber menos do que 25%. 1/4 fica para ele, a reserva da 4ª parte fica para ele e o restante dividido em partes iguais entre os descendentes. Se forem descendentes só do morto, exclusivos, aí a regra é igual. Quinhão igual, não interessa quantos filhos ou quantos netos ou quantos bisnetos o morto tenha.
São 10 filhos exclusivos e o cônjuge ou companheiro sobrevivente, eu vou dividir essa herança em 11 partes iguais. Lembrando, vou dividir naquele patrimônio onde há concorrência, porque podem existir bens sobre os quais não incida a concorrência, que só os descendentes tenham direito de herdar. Por fim, ainda tem uma situação hoje muito comum, por causa das chamadas famílias recompostas, famílias mosaico, reconstituídas, que é a chamada descendência híbrida. O morto deixa, ao mesmo tempo, descendentes que são comuns, que também são descendentes do cônjuge sobrevivente, mas também descendentes exclusivos. Então, nesse caso, a mera presença de um único descendente exclusivo afasta a prerrogativa da quarta parte. Significa que eu sempre vou ter distribuição por igual dos direitos sucessórios entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente, lembrando que esse direito é igual para aqueles que sucedem por cabeça. Bem, é complicadinho, eu sei disso, tá dando nó na cabeça da gente, mas vamos tentar visualizar essas questões? Bora lá! Primeiro exercício, questão 1. João, falecido em julho de 2019, era casado com Mariana. Então, peraí. Vamos aqui fazer a nossa pop art maravilhosa. Vamos fazer os gráficozinhos de parentesco para ficar mais fácil de visualizar quem é quem na sucessão. Então, vamos lá. João era casado com Mariana. E ele é o morto que faleceu em julho de 2019. Eu sempre circulo o morto para ficar mais fácil de identificar quem é a pessoa cujo parentesco eu quero identificar, quais os parentes mais próximos do morto, certo? Então, vamos lá. Eles eram casados sob regime de comunhão parcial de bens. Então, o regime é comunhão parcial. O casal teve 4 filhos. Preste atenção, os filhos são do casal. Eu estou falando de descendentes comuns. Então, vamos lá. Os filhos são Andréia, Bruno, Carolina e Davi. O patrimônio deixado por João consistia num apartamento, olha, anterior ao casamento. Então, antes de casar, existia um apartamento. Além de um automóvel e uma casa de praia adquiridos onerosamente durante o matrimônio. Então, eita, minha letra não fica muito boa não, viu, com essa canetinha aqui. Aí, durante, eu tenho um automóvel e uma casa de praia. Como deverá ser distribuída a herança deixada por João? Lembrando daquela dica que eu dei, a primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui é: João era casado? Resposta: sim, ele era casado com Mariana. Segunda pergunta: qual o regime de bens do casamento? Regime de comunhão parcial de bens. Existe patrimônio comum do casal? Existe sim. Tudo que foi adquirido de forma onerosa durante o relacionamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é separar a meação de Mariana. Mariana vai ter direito, a título de meação, a metade do automóvel e metade da casa de praia. Separado essa meação, agora eu vou identificar quais são os bens que entram na sucessão de João. Então, a herança de João é composta pelo apartamento anterior ao patrimônio, apartamento todo, 100% desse apartamento, pela metade do automóvel, que é a metade do seu bem comum, e a outra metade da casa de praia. Agora, como é que eu vou identificar quem tem o direito de participar da sucessão? Eu vou lembrar daquele macetezinho. Onde o cônjuge recebeu meação, ele não vai ter direito à sucessão. Então, vamos lá. Em relação a esses bens aqui, a metade do automóvel e a metade da casa de praia, o cônjuge não tem direito de herdar. Significa que só os descendentes irão suceder neste patrimônio.
Se são 4 filhos, todos herdeiros da mesma classe e grau, eu vou dividir aqui, ó, 1/4 para A, 1/4 para B, 1/4 para C, 1/4 para D. Ou seja, 1/4 para cada um dos filhos. Da metade do automóvel e da metade da casa de praia, que era parte da meação do patrimônio comum do morto. Só que além desses bens, eu tenho um apartamento. Apartamento que era bem particular, sobre o qual o cônjuge não teve direito à meação. O que é que vai acontecer nesse apartamento? Se ele não foi meeiro, ele será herdeiro. Então, em relação ao apartamento, o cônjuge concorrerá com os 4 filhos comuns. Como a gente está falando de filhos comuns, filhos que eram tanto filhos de João quanto filhos de Mariana, o que é que acontece nesse caso? O cônjuge não pode receber menos da 4ª parte da herança. Então, em relação a esse apartamento, vai ficar 1/4 para Mariana e 3/4 dividido pelos 4 filhos do casal. Porque, nesse caso, todos os descendentes do morto são descendentes comuns, descendentes também do cônjuge sobrevivente, e aí, por força do 1832, na sua parte final, o cônjuge, quando concorre com eles, não pode receber menos da 4ª parte da herança. Ficou mais fácil de entender agora? Vamos a outro exemplo, com outra situação diferente dessa primeira. Vou só tomar um gole de água que a minha boca tá seca, tá? Segunda questão. Tiago, vamos começar o nosso gráficozinho de parentesco. Tiago, falecido em agosto de 2019, então Tiago é o morto, era casado com Luciana. Então aqui, casado com Luciana, sob o regime de comunhão universal de bens. Então, regime de comunhão universal. O casal não teve filhos. Preste atenção. O casal não teve filhos. Mas Tiago tinha 3 filhos de um casamento anterior. Então, os filhos aqui são filhos apenas de Tiago, que são Catarina, Carla e Caio. O patrimônio deixado por Tiago consistia numa fazenda anterior. Então, vamos lá. Patrimônio antes tinha uma fazenda, além de um automóvel, um apartamento adquiridos onerosamente durante. Então, durante o casamento, eu tenho um automóvel e um apartamento. Não é isso? Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer nessa questão, separar a meação do cônjuge sobrevivente. Qual é a meação do cônjuge sobrevivente no regime de comunhão universal? Tudo isso aqui. O patrimônio anterior, adquirido durante o casamento, é tudo patrimônio do casal. Então, a primeira coisa que eu tenho que separar aqui é a meação de Luciana, que será a metade da fazenda, a metade do automóvel, a metade do apartamento. Ok? Quais são os bens que entram na sucessão de Tiago? Então, a herança de Tiago será a outra metade da fazenda, a outra metade do automóvel, a outra metade do apartamento, ok? Nestes bens da sucessão, o cônjuge tem direito de herdar? Não. Ele não já foi meeiro de tudo? Onde o cônjuge é meeiro, onde ele recebe meação, ele não tem direito à sucessão. Então, neste patrimônio todinho aqui, só quem vai herdar são os descendentes. No caso aqui, os 3 filhos de Tiago. Então, 1/3 para Catarina, 1/3 para Carla, 1/3 para o Caio. Por quê?
Porque nesse patrimônio e por causa desse regime de bens, o cônjuge não concorre com os descendentes. Mesmo ainda que fossem descendentes comuns, não concorre por causa do regime. Ele vai ter direito à meação, mas ele não tem direito à sucessão. Deu para entender? Outro exemplo. Terceira questão. Vitor, vamos lá, falecido em março de 2019, vivia em união estável com Bianca, sob regime de separação convencional de bens. Então, o regime é separação convencional. O casal teve 2 filhos. Então, o casal teve 2 filhos, Renan e Simone, mas Victor ainda tinha mais 2 filhos de um casamento anterior. Então, Victor tem mais 2 filhos aqui, Gustavo e Lívia. O patrimônio deixado por Victor consistia numa casa anterior à convivência, então, antes de conviver, que é um tá muito feio, mas tinha uma casa, então, a casa, CSA lindo, maravilhoso, apesar de não estar tão maravilhoso assim, mas é lindo. E vamos lá. Além de um automóvel e uma fazenda adquiridos onerosamente durante a união. Então, durante a união, houve aquisição de um automóvel e de uma fazenda. Como deverá ser distribuída a herança de Vitor? Primeira coisa que eu tenho que fazer, separar a eventual meação. Existe meação no regime de separação consensual convencional de bens? Essa aqui foi uma pegadinha, dizendo que foi adquirido onerosamente durante a união. Porque mesmo que tenha sido adquirido onerosamente, não há meação sobre esse patrimônio, porque o regime é separação convencional. Significa que tudo isso aqui entra na herança de Vitor. Todos esses bens vão entrar na sua sucessão. Aí a pergunta: o companheiro que tinha estabelecido por meio de contrato de convivência o regime de separação convencional de bens, ele terá direito de concorrer com os descendentes? Resposta: vai sim. Por quê? Porque ele recebeu meação sobre alguma coisa aqui? Não. Todos esses bens são bens particulares. E a separação não é obrigatória. A separação é convencional. Foi acordada de livre e espontânea vontade pelos conviventes. Não foi imposta pela lei. Então, nesse caso, apesar de Bianca não ser meeira de nada, ela vai ser herdeira sobre tudo, concorrendo com os descendentes. Só que aí o que acontece? Eu já sei que Bianca concorre. Eu vou ter que saber agora quanto cabe a Bianca. Para saber isso, eu tenho que verificar a origem da descendência. Aqui, eu tenho 2 filhos comuns, Renan e Simone, mas eu tenho 2 filhos exclusivos de Vitor. E a existência desses 2 filhos exclusivos de Vitor vai afastar o direito da 4ª parte da herança para Bianca. Significa que eu vou aplicar a regra geral. Regra geral que diz o seguinte: o cônjuge terá direito a receber o mesmo quinhão dos descendentes que sucedem por cabeça. Ou seja, em relação a esse patrimônio vai ficar 1/5 para Bianca, 1/5 para Renan, 1/5 para Simone, 1/5 para Gustavo, 1/5 para Lívia. Por quê? Porque o cônjuge concorre, mas concorre recebendo o mesmo quinhão. Eu vou dividir a herança em partes iguais entre o companheiro e todos os filhos ou descendentes do falecido em partes iguais. Porque todos são do mesmo grau. Deu para entender? Ficou mais claro agora depois desses exercícios? Eu aconselho vocês a procurarem resolver as questões das provas anteriores. Eles sempre costumam cobrar
os mesmos assuntos. Então, se você consegue assimilar aquilo que é realmente importante, você já sai na frente de muita gente, certo? Bom, vamos passar para a segunda parte da nossa aula, que é para falar sobre a concorrência do cônjuge ou do companheiro com os ascendentes, o inciso 2 do artigo 1829. Mas antes de falar propriamente da concorrência, vou falar sobre esses parentes, a classe dos ascendentes. E aí, a sucessão dos ascendentes é muito diferente da sucessão dos descendentes. Primeira diferença, o código diz o seguinte, que na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem qualquer ressalva. Significa dizer que não existe direito de representação na classe dos ascendentes. Na classe dos ascendentes, sempre o grau mais próximo exclui o mais remoto. Significa que se eu tiver pai e mãe, ainda que meus avós queiram participar da sucessão, eles não vão ter direito a nada. Eita, mas a minha mãe é pré-morta, eu só tenho o meu pai vivo e os avós maternos que têm interesse de participar da minha sucessão. Eles vão ter direito? Não, por causa da existência desse ascendente mais próximo aqui. Então, eu só posso chamar os avós à sucessão quando eu não tenha nenhum ascendente de primeiro grau legitimado, ou porque não quer, ou porque não pode. Eu só posso chamar os bisavós à sucessão se eu não tiver nem ascendentes de primeiro, nem nenhum ascendente de segundo grau legitimado, porque sempre na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Outra diferença importante. Na classe dos descendentes, quando todos os descendentes são do mesmo grau, a sucessão é por cabeça. Significa que eu vou dividir a herança em tantas partes quantos forem os filhos, em tantas partes quantos forem os netos, e assim sucessivamente. Não é assim que acontece na classe dos ascendentes. Na classe dos ascendentes, eu vou fazer, a princípio, a chamada divisão por linhas. O que é que significa isso? Eu vou separar a família do meu pai da família da minha mãe. E aí a lei diz que na classe dos ascendentes, metade da herança cabe à linha paterna e a outra metade cabe à linha materna. Então, eu tenho pai e mãe, metade da herança para um, metade da herança para outro. Eu tenho 2 avós maternos, um avô paterno, eu não vou dividir em 3 partes iguais a herança entre eles, apesar deles serem herdeiros da mesma classe e do mesmo grau. Porque na classe dos ascendentes não há divisão por cabeça, há divisão por linha. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Metade da herança para a linha materna, significa que cada um dos meus avós aqui recebe 25%, e a outra metade para a linha paterna. Um único representante desta linha fica com toda essa metade do meu patrimônio, certo? Então, não esqueçam essas diferenças. Partindo do pressuposto que vocês já sabem isso, que estão craque nessa divisão por linhas e na exclusão da proximidade do grau, eu passo efetivamente a concorrência entre o cônjuge ou companheiro sobrevivente e os ascendentes. Primeira diferença também em relação ao inciso anterior, que eu já fiz desde o início da nossa aula. Basta prestar atenção na redação, como é diferente a redação do inciso 1 para o inciso 2. Primeira diferença, na concorrência com descendentes, é imprescindível analisar o regime de bens. E no regime de comunhão parcial, a origem dos bens de herança, se fruto do patrimônio comum ou fruto do patrimônio particular. Coisa que não tem relevância nenhuma na classe dos ascendentes. Na classe dos ascendentes, qualquer que seja o regime de bens, tendo o cônjuge ou companheiro recebido meação ou não interessa. Ele vai ter direito de concorrer com os ascendentes. Aí, o que as questões, muitas vezes, da OAB e de concurso gostam de fazer para induzir você ao erro? Na questão que trata da concorrência com os ascendentes, ele menciona regime de bens. Ele menciona, inclusive, os regimes onde o cônjuge não concorre com os descendentes,
para você ficar pensando, eita, nesse regime não concorre, nesse não concorre, e achar que também não concorre com os ascendentes. Mas não tem nada a ver. Regime de bens só é relevante na concorrência com os descendentes. Com os ascendentes, qualquer que seja o regime, o cônjuge vai ter direito de herdar. Bom, a partir desse momento, então, eu sei que o cônjuge ou o companheiro, eles sempre herdam, desde que presentes aquelas situações lá do 1830 para o cônjuge e desde que a pessoa realmente esteja vivendo em união estável com o seu parceiro no momento do óbito deste. Bom, eu preciso saber, então, como vai ser dividido o patrimônio nesta concorrência. E aí a regra também é diferente em relação aos descendentes. A regra na concorrência do cônjuge ou companheiro com os ascendentes, ela estabelece quinhões mais fixos para o cônjuge ou para o companheiro. O artigo 1837, ele diz assim: concorrendo o cônjuge com ascendente de primeiro grau, tocar-lhe-á 1/3 da herança. E eu vou fazer uma breve consideração sobre essa primeira parte. Quando ele diz concorrerá com ascendente de primeiro grau, apesar de usar a palavra no singular, desculpem, apesar dele usar, vou beber água. Né? Relaxando. Apesar dele usar a palavra no singular, ascendente, na verdade, ele está se referindo aos dois, ao pai e à mãe. Ele diz, quando o cônjuge, em outras palavras, quando o cônjuge concorre com os ascendentes de primeiro grau, tocar-lhe-á 1/3 da herança. Então, se eu tenho pai, mãe, cônjuge ou companheiro, e o cônjuge ou companheiro fica com 1/3, o que é que vai acontecer? 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe. Tenho 3 pessoas, o cônjuge ou companheiro fica com 1/3, 1/3 para o outro, 1/3 para esse. Sem problemas. Agora eu vou ver a segunda parte do 1837, que diz assim: caber-lhe-á a metade, ele está falando do cônjuge, que também, no caso, também do companheiro. Então, caberá metade da herança ao cônjuge ou ao companheiro se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Significa dizer que se eu tenho cônjuge ou companheiro e só o pai ou só a mãe, aí o que é que vai acontecer? Só pai ou só mãe mais o cônjuge, metade do cônjuge, metade do único ascendente de primeiro grau legitimado. Metade para um, metade para o outro. Só que a gente tem outras possibilidades. Ele diz, caber-lhe-á a metade, caberá a metade ao cônjuge ou companheiro, se maior for aquele grau. Ele está se referindo aos ascendentes de primeiro grau, ao grau mencionado no início do dispositivo. Então, significa dizer que se o cônjuge concorrer com ascendentes de segundo, de terceiro, de quarto grau, o quinhão dele não se altera, independente da quantidade de ascendentes. Então, ele concorre, por exemplo, com os avós, não interessa quantos avós são. Se houverem ascendentes de segundo grau, por exemplo, e cônjuge ou companheiro, metade é do cônjuge. Aí o que é que vai acontecer com a outra metade? Eu vou fazer a divisão das linhas da metade. Aí, 25% para a linha paterna, 25% para a linha materna. Lembrando que eu só não faço essa divisão de linhas quando não houver representante das duas linhas. Por exemplo, se os avós que aqui concorrem com o cônjuge ou companheiro fosse apenas o avô e a avó materna, então iria ficar metade para o cônjuge, 25 para o avô materno, 25 para a avó materna, porque não existe representante da linha paterna. Mas se não, eu vou distribuir a outra metade, dividir essa metade novamente na metade para as linhas da classe dos ascendentes. Vamos ver um exercíciozinho para tentar memorizar melhor essa situação? Vamos lá. Quarta questão.
Paulo, vamos lá, Paulo, falecido em abril de 2019, ou seja, Paulo é um morto, era casado com Vanessa, sob o regime de separação obrigatória de bens. O casal não teve filhos, mas os pais de Paulo, Carmen e Leonardo, se encontravam vivos ao tempo da abertura da sua sucessão. O patrimônio deixado por Paulo consistia num apartamento anterior ao casamento. Então, antes de casar, existia um apartamento, além de um automóvel e uma casa de praia adquiridos onerosamente durante existia um automóvel e uma casa de praia. Ok? Primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui, se tem cônjuge na situação, cabe direito à meação nessa situação? A princípio, não. A questão não está falando nada da existência de esforço comum do casal, para eu pressupor a aplicação da súmula 377. Então, separado o patrimônio, separado ele permanece. É regime de separação obrigatória. Então, todos esses bens aqui, eles vão entrar na sucessão. Eles vão para a herança de Paulo. Agora a pergunta. Entrando na sucessão, o cônjuge, ele tem direito de concorrer com os pais de Paulo? Tem sim, porque isso aqui, ó, tem relevância nenhuma. Apesar dele não ser meeiro, aqui, nessa situação, já que os parentes sucessíveis, além do cônjuge, são os ascendentes, ele vai ter direito de herdar. Então, o que é que vai acontecer? O cônjuge concorre com Carmen e com Leonardo. E aí, por força do artigo 1837, como é que eu vou dividir a herança entre eles? 1/3 para Vanessa, 1/3 para Carmen, 1/3 para Leonardo. 1/3 de tudo isso aqui, já que não incidiu meação sobre o patrimônio de Paulo. Deu para entender? O regime de bens não teve relevância nenhuma na situação. Bom, outro exemplo para a gente amarrar mesmo bem direitinho esse assunto. Vamos lá. Jonas, falecido em agosto de 2019, vivia em união estável com Vanessa, sob o regime de separação obrigatória de bens. O casal não teve filhos, mas os avós maternos de Jonas, então, veja bem, a gente teria aqui pai e mãe, mas se ele está falando dos avós, eu estou partindo do pressuposto que os pais não estavam mais vivos. Então, eu tenho os avós maternos de Jonas, de Jonas, que são Jussara e Vladimir, assim como seu avô paterno. Então, eu tenho dos avós paternos, esse aqui, não tá, a avó não está viva. Eu só tenho o avô paterno, que é Cláudio. Se encontravam vivos ao tempo da abertura da sua sucessão. O patrimônio deixado por Jonas consistia num automóvel e uma casa anterior. Então, antes de conviver, eu tinha um automóvel e uma casa. Ó, meu CSA lindo aqui. Podia botar a canetinha com a tinta azul, né? E além de uma casa de praia adquirida onerosamente durante a união. Então, durante a união, eu tenho uma casa de praia. Como deverá ser distribuída a herança deixada por Jonas? Mais uma vez, regime aqui
Não tem diferença nenhuma. Eu vou mudar aqui já para a gente... Vou mudar agora em cima da hora. E esqueça que o regime é separação obrigatória. Vamos supor que esse regime aqui seja comunhão universal de bens. Vou mudar para poder ficar diferente da questão anterior. Comunhão universal. Como é que funciona a meação? Tem meação? Tem meação. A meação incide sobre tudo. Então, vamos lá. Qual seria a meação de Vanessa por causa do regime de comunhão universal que a gente alterou agora? Seria metade do automóvel, metade da casa, metade da casa de praia. Quais os bens que entram, então, na herança de Jonas? A outra metade do automóvel, a outra metade da casa, a outra metade da casa de praia. Nesses bens da herança, o cônjuge tem direito, ou no caso aqui é companheiro, o companheiro sobrevivente tem direito de concorrer com os ascendentes? Tem. Oxe, mas ele não já recebeu meação de tudo? Mas regime de bens não tem relevância na concorrência com os ascendentes. Então, ó, não interessa se ele já foi meeiro de tudo. Aqui, lá veio o cônjuge receber a sua parte na herança também. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui ascendentes de segundo grau, que são os avós. Nesse caso, quanto é que vai ficar? Vai ficar 50% para Vanessa, que é a cônjuge sobrevivente, e aí os outros 50%, o que é que eu vou fazer? Dividir pelas linhas. 25% para a linha paterna, 25% para a linha materna. Efetivamente, 25% para Cláudio, o único representante da linha paterna, 12,5% para Jussara, a avó materna, que é os 25 dividido por 2, 12,5% para Vladimir. Porque aquela outra metade, depois de deduzido o quinhão sucessório do cônjuge, eu vou dividir entre as linhas. Ok? Ficou mais fácil de entender agora resolvendo essas questões? Eu espero que sim. Eu fiz mais uma coisa para a gente encerrar a nossa aula. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu deixo espaço aberto para vocês. Ai, meu Deus do céu, eu sou desastrada. Quase destruí aqui. Para vocês fazerem perguntas, questionarem dúvidas sobre esse conteúdo, caso vocês não tenham entendido alguma parte da aula. Mas antes disso, eu vou só fazer último lembrete das diferenças entre a sucessão dos descendentes e da sucessão dos ascendentes, incluindo nessas diferenças a concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Vamos lá. Primeira diferença. Na sucessão dos descendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Mas esse chamamento, ele tem uma exceção, que é o direito, a possibilidade de direito de representação. Então, na classe dos descendentes, eu posso ter herdeiros da mesma classe e de graus distintos, por causa do direito de representação. Hipótese que não existe na classe dos ascendentes. Existe um dispositivo, inclusive, acho que é o 1852, salvo me engano, que diz exatamente isso, que o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Então, o direito de representação existe na classe dos descendentes, não existe na dos ascendentes. Na dos ascendentes, o grau mais próximo sempre exclui o mais elevado, o mais remoto, nas palavras do legislador. Segunda diferença, então, não existe exceção na classe dos ascendentes nesse chamamento sequencial e excludente. Segunda diferença, quando todos os descendentes são do mesmo grau, a divisão é por cabeça. Se houver direito de representação,
a divisão é por estirpe. Na classe dos ascendentes, primeiro que não existe possibilidade de representação. Então, não existe sucessão por estirpe na classe dos ascendentes. Na classe dos ascendentes, quando todos os ascendentes forem do mesmo grau, a primeira coisa que eu observo é as linhas. Eu não vou dividir simplesmente por cabeça. Eu primeiro vou fazer a divisão por linhas, separar a família do meu pai da família da minha mãe. Então, enquanto na sucessão dos descendentes, se todos forem do mesmo grau, a regra é dividir por cabeça em partes iguais, em tantos quantos forem os descendentes. Na classe dos ascendentes, a divisão é por linhas. Eu só não divido por linhas se eu não tiver pelo menos um representante de cada linha. Beleza? Terceira diferença. Na concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, para saber se existe ou não essa concorrência com os descendentes, eu tenho que analisar o regime de bens do casamento ou da união estável e, no regime de comunhão parcial, a origem dos bens da herança, se fruto do patrimônio comum ou fruto do patrimônio particular do morto. Então, é fundamental analisar se o cônjuge já foi meeiro ou não. Regrinha macete esse que só não vale para o regime de separação obrigatória. Já na classe dos ascendentes, isso não tem relevância nenhuma. Qualquer que seja o regime de bens, ou qualquer que seja a origem dos bens da herança, se o cônjuge já foi meeiro naquele patrimônio, se não foi, mesmo até no regime de separação obrigatória, o cônjuge concorrerá com os ascendentes. Por fim, em relação à divisão do patrimônio entre os cônjuge companheiro e os parentes sucessíveis. Com relação aos descendentes, a regra é: o cônjuge herda o mesmo quinhão. Eu divido em partes iguais aquele patrimônio sobre o qual incide concorrência. Mas essa regra tem uma exceção. Se o cônjuge ou companheiro sobrevivente, todos os descendentes do morto forem também descendentes dele, ele não pode receber menos de 1/4. Quando eu falo na concorrência do cônjuge ou do companheiro com os ascendentes, aí não é por cabeça. Eu tenho que ver a quantidade e o grau desses ascendentes. Se eu tiver os dois ascendentes de primeiro grau, 1/3 para o cônjuge, 1/3 para cada ascendente. Em qualquer outra situação, o quinhão do cônjuge não se altera, é metade. Então, um só ascendente de primeiro grau, ascendente de segundo, ascendente de terceiro, metade para o cônjuge e a outra metade para a divisão das linhas. Ok? Tudo certo? Deu para entender, pessoal? Bom, ainda estou me recuperando de uma gripe. Eu vou pedir desculpa, eu vou voltar aqui para a página que vocês estão interagindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora. Vamos lá, vamos lá. Vou ler só aqui. Vou ver aqui se tem alguma pergunta nas partes anteriores. Tchan, 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 tchan. Laís, meu amor. Saudade de você também, minha aluna aqui de Maceió. Vamos lá. Vamos lá. Só tem elogios. Ai, muito obrigada. Vamos lá. Só tô vendo se tem alguma dúvida sobre o artigo 1973. Pode dispor 50%. 1973. Aí tá. Ó, eu costumo, meus alunos dizem que eu me chamam de Código Civil Ambulante, porque eu decoro vários dispositivos. O 1973 é sobre redução das disposições testamentárias. Confere para mim aí, Cleiton. Se for isso, eu respondo a sua pergunta. É isso? Vou ficar aguardando o feedback aqui, a resposta, certo? Eita, vamos lá, Manuel. Espero que todo mundo gabarite sucessões. Só para lembrar vocês
que de direito civil, a matéria mais cobrada no exame da ordem, em primeiro lugar, é responsabilidade civil, segundo as sucessões, viu? Então, vocês, ó, botem quente no estudo de sucessões. Vou ficar esperando aqui. Estou esperando o feedback aqui do Cleiton para ele me confirmar se o 1973 é o que eu estou pensando ou não. Bom, mais alguma dúvida? Estou esperando aqui. Estou esperando vocês interagirem. Faz o seu TFG. Ah! É sobre rompimento do testamento. Obrigada. Troquei. O rompimento, vou falar rapidinho que o nosso tempo aqui do aulão já está terminando. O rompimento é uma hipótese de revogação presumida do testamento. Significa dizer que a pessoa fez um testamento, depois que ele fez um testamento, ocorreu um fato superveniente que o legislador considera tão sério, tão grave, que ele pensa que se o testador soubesse daquilo, ele não teria testado ou não testaria da forma que testou. Qual é a consequência disso? A ineficácia de todo o testamento. Ou seja, se um daqueles motivos do artigo 1973 e 74 acontecerem, mesmo que a pessoa tenha feito testamento, nada do seu conteúdo será cumprido. Por quê? Porque ocorreu aquele fato superveniente que causou a caducidade, a ineficácia de todo o conteúdo do testamento. Uma dessas hipóteses é o surgimento de descendente não conhecido ou não existente à época da elaboração do testamento. Só que o legislador faz uma ressalva. Primeiro, a situação que gera rompimento é quando eu não tivesse filhos. Porque se eu já tivesse filhos, bastava garantir a esse filho sobressalente, esse filho posterior ao testamento, a parte da legítima que já tinha sido assegurado aos descendentes existentes no momento da elaboração. Agora, se eu não tinha filhos, nenhum filho no momento que eu faço o testamento e depois que eu faço, eu venho a ter filhos, o surgimento desses filhos, o nascimento com vida desses filhos, faz com que o testamento ele seja completamente ineficaz, rompido na integralidade das suas disposições. Significa que todo o meu patrimônio vai seguir a ordem de vocação hereditária, aplicar-se-ão sobre ele somente as regras da sucessão legítima. Ok, Cleiton? Deu para entender? Herdar por estirpe, vamos lá. Herdar por estirpe é quando você tem, na sucessão dos descendentes, herdeiros da mesma classe de graus diferentes. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha tido 3 filhos, A, B e C. Desses 3 filhos, o meu filho mais velho, A, tinha tido 2 filhos, D e E, certo? No momento da abertura da minha sucessão, dos meus 3 filhos que eu tinha, um deles já estava morto. Tinha morrido antes de mim, o meu filho A. Então, a minha herança, que a princípio iria ser dividida entre os meus 3 filhos, não pode ser dividida entre eles. Porque para ter direito à sucessão, ter direito à herança, é preciso sobreviver ao titular do patrimônio, é preciso estar vivo ou, no mínimo, já concebido. E o meu filho mais velho já estava morto. Mas acontece que esse filho mais velho, ele tinha descendentes, os meus netos, D e E. Então, o que a lei permite? A lei permite que aquele terço, aqueles 33%, que seria de A, do meu filho mais velho, os filhos dele, os meus netos, eles possam herdar em nome desse filho pré-morto, por direito de representação. Então, na minha sucessão, quem é que vai participar? O meu filho B, o meu filho C e os meus netos D e E. Por que eu não digo que a sucessão é por cabeça? Porque eu não vou dividir a minha herança em partes iguais entre todos os meus sucessores. Porque B, C, D e E não têm o mesmo direito à sucessão.
Porque os netos, os meus netos D e E, eles só têm direito de herdar aquilo que herdaria A se vivo fosse. Então, quando eu tenho direito de representação, eu não divido por cabeça, eu divido por estirpe. Porque os representantes, eles herdam o que herdaria o representado se vivo fosse. Deu para entender agora melhor o que é uma sucessão por estirpe? Podem perguntar mais. Aí, tô esperando as dúvidas, viu? Tô aqui, só esperando o meu tempo. Falta ainda 5 minutos, aproveitem. Vou ficar aqui sorrindo. Tô adorando. Tô adorando os comentários, viu? Ainda bem. Tô adorando que vocês tenham gostado da aula. Aí, quando a produção quiser me cortar aqui, pode avisar, viu, produção? Não. Para poder lembrar, ótima pergunta, Cleiton. O caso da Suzana, a Suzana, ela foi deserdada, não, ela foi declarada indigna. Porque, na verdade, para ocorrer deserdação, precisava que os pais dela tivessem feito testamento excluindo ela da sucessão, o que não foi o caso, até porque o homicídio doloso foi consumado. No caso da Suzana, ela foi declarada indigna. Mas para que os filhos dela pudessem receber a parte que era dela, era preciso que no momento da sucessão dos pais da Suzana, ela já tivesse filhos. Porque a legitimidade sucessória é averiguada no momento da abertura da sucessão. Então, se hoje ela tiver filhos, os filhos dela não vão ter direito a nada, porque eles não estavam nem vivos, ou no mínimo concebidos no momento da abertura da sucessão do avô, no caso, os pais da Suzane. Ok? Vamos lá. Produção, vai ter outra aula de civil? Minha não, infelizmente, pessoal, não vai ter como eu poder vir aqui dar outra aula. Estou aproveitando hoje, feriado, amanhã, tá vendo? Podia estar em casa, descansando, pegando uma praia, mas eu estou fazendo o quê? Vim aqui dar aula para vocês, aproveitando o meu feriado, o do imprensado, porque amanhã é dia do professor, para que eu vim aqui à tarde falar com vocês, passar essa 1h30 tirando dúvidas de sucessões. Vamos lá. Vamos lá, tô esperando. Tô esperando mais dúvidas. Bora lá, temos 3 minutos, últimos 3 minutos. A produção daqui a pouco vai cortar o meu sinal. Aproveitem. Obrigado, André. Obrigado. Tô esperando, tô aqui, só olhando as dúvidas aqui de vocês, os comentários, para ver se vem mais alguma dúvida. E a gente encerra nosso aulão, tá? Vamos lá. Bom, acho que é isso, né? Produção, tudo certo? Peraí, se o desertado for pré-morto... aí... Não. Se foi pré-morto, se o deserdado for pré-morto, aí não é deserdado, porque se ele morreu antes, a deserdação ela perde a eficácia. Aí sendo pré-morto, mas os efeitos seriam o mesmo. Se ele fosse deserdado, ou em caso de pré-morte, porque para a deserdação e para a indignidade, o indigno ou deserdado é considerado como se pré-morto fosse. Então, as mesmas consequências. Se no momento da abertura da sucessão, a Suzane ou alguém que foi deserdado tivesse filhos, aí os filhos dela poderiam aceitar a herança em seu nome. Mas aí eu chamo a atenção de vocês. Esse que foi excluído da sucessão por indignidade ou por deserdação, ele não pode nem diretamente se beneficiar do patrimônio do qual ele foi excluído. Então, por exemplo, se a Suzana tivesse filhos, esses filhos fossem menores, apesar da regra geral de que cabe aos pais usufruir e administrar os bens dos filhos enquanto sujeitos ao poder familiar, a Suzana ela não poderia usufruir nem administrar o patrimônio da sucessão da qual ela foi excluída. E
Mesmo que esses filhos viessem a falecer depois e eles não tivessem descendentes, a Suzane ou o deserdado, a pessoa deserdada, não poderia nem indiretamente recolher esse patrimônio para que ele não se beneficiasse, ainda que indiretamente, desta herança da qual ele foi excluído. Acho que era isso a pergunta, né? Não. O filho do indigno tem sim. Agora, ele precisa estar vivo ou já concebido no momento da abertura da sucessão, na qual o indigno foi afastado, certo? A pena da indignidade, a gente vai falar um pouquinho agora do sub-ramo do direito, lá do direito penal, porque alguns dos princípios do direito penal se aplicam à indignidade. Então, nenhuma pena pode passar da pessoa do apenado. É o princípio da pessoalidade da pena, que aplica-se à indignidade. A exclusão, o afastamento do direito à herança é apenas do indigno. O indigno é considerado como se pré-morto fosse. Então, os seus descendentes podem herdar o que herdaria ele se não tivesse sido excluído. Mas aí ele não vai poder usufruir do patrimônio herdado por representação dos seus filhos. Deu para entender? Normalmente, a FGV não cobra muito sucessão testamentária. Quando cobra, ela cobra alguns assuntos específicos. Ela cobra a parte de legítima, da garantia da legítima aos herdeiros necessários, e aí, por consequência, a parte de redução das disposições testamentárias, cobra rompimento do testamento, cobra a parte de substituição vulgar, porque é preciso, só para, aproveitando o ensejo da pergunta, não existe direito de representação na sucessão testamentária. Se um sucessor, seja ele herdeiro testamentário ou legatário, já tiver falecido, não puder ou não quiser participar da sucessão, os filhos dele não têm o direito de herdar aquele patrimônio deixado para esta pessoa em testamento. Este patrimônio ou volta para a sucessão legítima do testador ou vai para o substituto expressamente indicado a ele na sucessão. Então, se eu fosse apostar em algum assunto do vasto conteúdo da sucessão testamentária, eu focava muito nessa parte. Direito de acrescer, substituição vulgar, rompimento do testamento e redução das disposições testamentárias. Ok? Bom, é isso, né? Tudo certo, produção? Acabou meu tempo? Bom, queria agradecer todo mundo que participou desse aulão, que assistiu, que interagiu, que esteve nesta tarde de segunda-feira aqui com a gente. Fico muito feliz que vocês tenham gostado da aula. Espero de todo o coração que vocês tenham um excelente desempenho na próxima prova do exame da ordem. Estou aqui, de dedos cruzados, torcendo para todo mundo. E aí, quem for aluno do Estudar para a OAB e tiver mais alguma dúvida, segue lá, manda lá qualquer dúvida no fórum de dúvidas, nas questões, assista a resolução das questões em vídeos, disponível lá no site. E aí, é só falar comigo que eu respondo as dúvidas lá no chat. Ok? Um beijo bem grande para todo mundo. Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Tchau! O Estudar para a OAB surgiu com a crescente necessidade de ter algo novo no mundo do ensino para o exame de ordem. Por qual razão? Nós vimos que os índices de reprovação da OAB, eles são crescentes. Então, nós chegamos aí a índices de 85% de reprovação. Então, o que é que há de errado? Qual é a grande dificuldade que o aluno hoje, que o estudante da OAB, ele encontra para não conseguir a aprovação? A partir do momento em que criamos o Estudar para a OAB, a nossa missão era que o aluno, do primeiro dia que ele decidisse estudar até o último dia, que é o dia da prova, ele encontrasse nessa plataforma tudo que ele precisa. Tá? Então, desde a criação do seu calendário de estudo, ou seja, ele saber o que vai estudar, como vai estudar, quanto tempo vai estudar, por onde vai estudar, ele poder resolver questões para sentir se ele está evoluindo ou não, se ele precisa melhorar em alguma matéria, em algum assunto, ele ter um suporte da nossa equipe de professores para que ele tire todas as dúvidas que ele venha encontrar na sua trajetória. Então, essa foi
a situação que motivou a gente criar algo onde o aluno não tivesse apenas videoaulas, porque ele muitas vezes pode ter as videoaulas, mas ele não sabe como estudar, quanto tempo estudar, se precisa estudar algo além daquelas videoaulas, como ele vai treinar aquilo que ele está aprendendo, qual o nível de dificuldade das questões que ele deve procurar, que ele deve pesquisar. Então, como a gente disse, não é apenas um cursinho, é uma plataforma completa, onde ele vai encontrar todas as ferramentas necessárias para superar as dificuldades que eventualmente ele venha a ter nesse caminho.